O ser humano tem pelo menos 100 mil anos de existência sobre a face da Terra. E durante estes 100 mil anos, mais ou menos 40, 50 mil anos, viveu nas savanas da África. E depois, nos 30, 40 mil anos seguintes, se espalhou por todo o orbe terrestre, para a Europa, para a Ásia e também para a América. Determinados estudos feitos em pigmentações nas pedras em 7 cidades no Piauí datam de 40 mil anos atrás. Até 10 mil anos atrás, o ser humano só usava o seu cérebro para sobreviver e se reproduzir. O medo dos animais, o refugiar-se nas grutas de pedras ou em lugares altos que estivessem a salvos das feras. Assim os seres humanos viveram por praticamente 90 mil anos, cuja preocupação não passava de duas: sobreviver e se reproduzir para que a espécie continuasse. Até que há 10 mil anos atrás, o ser humano começou a cultivar a terra. Foi a revolução da agricultura. E esta revolução fez com que o homem não só cultivasse a terra, como se apropriasse de uma gleba da face da terra e se tornasse dono daquela parte e modificasse completamente o seu modo de ver, de pensar, de sentir e de agir. E a partir daí, o homem precisou utilizar o seu cérebro para atividades diversas. Já não era só a sobrevivência que importava proteger o seu espaço, importava proteger a sua família, importava proteger aqueles que se reuniam em torno do mais forte em busca de proteção, colocando-se à disposição para servir, tendo a sobrevivência e a proteção. A partir daí, os seres humanos precisaram do que a Bíblia chama de pastores. Pastores, na visão da Sagrada Escritura, são homens ou mulheres que, tendo uma certa capacidade de liderança, coloca a sua capacidade para proteger não só a si, não só os seus, mas para proteger aqueles que dele se aproximam ou dela, buscando proteção e orientação para viver uma vida melhor, seja nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho.
E Jesus se coloca dentro desta compreensão. Ele diz: eu sou o bom pastor. O pastor que dá a vida pelos outros, por aqueles que se colocam, aceitam a sua mente, os seus ensinamentos e a sua proteção. Porém, hoje nós vimos Jesus diante de uma multidão que ele ficou penalizado, porque eram como ovelhas sem pastor. Prestem bem atenção, que não eram ovelhas sem pastores, eram como ovelhas sem pastores. A relação pastoral, como todas as relações humanas, implicam numa proposta e num acolhimento. O que nós observamos é que, devido a um longo tempo, tendo como tarefa apenas a sobrevivência e a procriação, o ser humano, na sua maioria ainda hoje, na sua vida, se deixa conduzir por um cérebro que não quer evoluir. E é por isso que as pessoas vivem como ovelhas sem pastor. Porque elas não sabem, mas também não querem aprender. Elas não cresceram, mas também não querem crescer. Elas querem parar, não querem caminhar. E aí, as pessoas não vivem como ovelhas sem pastor, porque não tenham pastores, mas porque não querem ser pastoreadas, não querem ser orientadas, não querem ser desafiadas, não querem ser convidadas a evoluir. O que nós observamos na relação das pessoas com Deus, o que elas querem? Elas querem proteção, elas querem cura, elas querem solução dos seus problemas, mas não querem aprender a não criar problemas. E quem só quer a proteção, não quer o pastor. Hoje, a palavra que traduzia numa linguagem mais compreensiva para o homem de hoje, seria a palavra mentoria. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. O que nós observamos são pessoas reclamando, se maldizendo, sofrendo, mas pergunte se elas querem sair do sofrimento, da maldizência, da sua infelicidade. Pergunte quais são as pessoas que estão dispostas a investir nelas mesmas, a estudar, a compreender o ser humano, a compreender como é que a gente funciona. Não. Muito pouca gente quer solução dos problemas que a própria pessoa criou, porque não quis sair da sua ignorância.
e acha bom, porque quando um fala que não foi entendido, outro chega e diz, eu também não. Quando um diz que está doente, o outro diz, eu ainda estou muito mais doente. E aí se cria aquela roda de conversas, que eu chamo de mentalidade de varejeira, que se apresenta uma coisa de mau cheiro e todos correm para o redor. Pergunte se quer sair. Quer não. Então Jesus ficou penalizado porque as pessoas poderiam aproveitar a sua presença para aprender o que ele queria ensinar. Poderiam ter aproveitado a sua presença para fazer a mudança necessária na própria mente e nas atitudes. Mas não foi isso que aconteceu. Uns rejeitaram e outros queriam apenas os milagres. Mas mudar, a transformação espiritual a partir da mudança da mentalidade, que leva a uma mudança de atitude, quer não. Quer não. Hoje não é nada diferente. Nós estamos 2000 anos depois de Cristo, e o que nós observamos é que as pessoas não querem fazer nada por elas mesmas. No que depende delas, não podemos contar. No que depender delas por elas mesmas. Não estão dispostos. O que as pessoas querem? Elas querem um hospital com a vaga e médico para que, quando elas beberem, se acidentarem, esteja lá o hospital com médico e enfermeiro. Mas se a gente propõe não se embriagarem, ou se embriagarem, não saírem de moto ou de carro, isto não estão dispostos a fazer por elas mesmas. O que as pessoas querem? Que todo mundo concorde que hoje em dia é assim, casa, descasa, os filhos não são levados a sério. Mas se a gente oferecer um modo como se casar e viver corretamente, não querem não. Isso não se quer. Todas as pessoas querem passar de ano em ano na escola, mas estudar para aprender aquilo que é oferecido, não quer. Todas as pessoas querem um trabalho, mas tornar-se capaz para não precisar de pistolão, não precisar de alguém que bote aqui ou acolá, que a pessoa pelo seu próprio mérito cresça e chegue lá, quer não. E com isso se cria uma mentalidade que vai continuamente levando as pessoas a serem como ovelhas sem pastores. Pessoas dispostas a contar as suas infelicidades. Na rua, na fila do banco, no salão de beleza, na internet, e atribuir as suas infelicidades aos outros.
Mas pergunte, o que você pode fazer para não ser assim? Não sabe e nem quer saber. E assim continuamos. Gerações e gerações de pessoas e mais pessoas que vivem como se fossem ovelhas sem pastores. Não faltam quem possa orientá-los. Não faltam os que possam orientá-los, mas faltam os que queiram ser orientados. Não faltam os que queiram ensinar, mas faltam os que queiram aprender. E assim, vivemos diante de uma massa de pessoas boas, porém sofredoras, infelizes, porque elas querem sempre que alguém sopre, quando ela mesmo topou e arrancou a unha, mas jamais quer aprender a andar direito, olhando onde pisa para não arrancar as unhas. Jesus ficou com pena e começou a ensinar, mas as pessoas foram embora. As pessoas foram embora, a ponto de os discípulos mais tarde chegarem para Jesus e dizerem: as pessoas foram embora porque tu tens uma linguagem dura, uma linguagem exigente. E Jesus olhou para eles e perguntou: vocês também não querem ir? E eles queriam, mas Pedro respondeu: mas ir para onde? Só tu tens palavras de vida eterna. Até que a gente queria ir, até que a gente não queria assumir a responsabilidade pela nossa alegria e pela nossa infelicidade. Até que nós queríamos uma vida em que os outros fossem responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa infelicidade. Mas se não tem, se só podemos crescer e evoluir quando nós aceitarmos aprender com quem sabe a fazer tudo o que podemos fazer por nós, então nós aceitamos este caminho. E é isto que hoje está posto para cada um de nós. O que você pode fazer por você, para você ser mais feliz, para você não viver reclamando, para você viver agradecendo? O que você pode fazer por você? Vocês sabem o que pode fazer e você está disposto a fazer o que você pode fazer por você? Se estas duas respostas forem afirmativas, assertivas, e elas se transformarem em atitudes, posso dizer a você: você não é uma ovelha sem como, não é uma pessoa como ovelha sem pastor. Você é uma pessoa evoluindo, crescendo, aprendendo e também ensinando, tendo muito mais a agradecer, sendo muito mais feliz do que infeliz e reclamando. Procure viver assim. É o que Jesus propõe. Quando ele viu aquela multidão, como se fosse ovelha sem pastor,
Ele se pôs a ensinar. Mas o que as pessoas queriam? Que ele multiplicasse pão e desse pão para eles comerem de graça. Como Jesus não fez mais isto, eles foram embora. E até hoje tem gente indo embora, infeliz, botando a culpa nos outros, mas nem por isso se torna feliz. Ontem eu publicava no meu Zap, as pessoas gratas, as pessoas que têm saúde, as pessoas que têm amizade, as pessoas que organizam sua vida financeira, elas não precisam ter razão. Não precisa ter razão para ser feliz. A melhor coisa é ser feliz sem razão nenhuma para ser feliz. Agora, infelicidade, mau relacionamento, problema com o marido ou com a mulher, com os filhos, aí precisa sempre uma razão, uma explicação. Mas não sei por quê, porque cheio de razão e vazio de felicidade. Jesus nos propõe uma vida feliz que não precisa ter razão, basta a felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.